igual o Bezetacil. Dói, mas cura, mas sara. 2 Samuel 24, verso 15 a seguir. Abra sua Bíblia. Vou tentar ser o mais breve possível. Tem um mês que eu estou falando de altar. Um mês já, aleluia. Quando fala de altar, o pessoal está tendo até... Um mês, Xande, de altar. 2 Samuel 24, versículo 15. Encontrou? Dá um sinal para mim aí. Diz assim: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna. Fala comigo, a eira. Fala forte, fala a eira. O Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi, porém essas ovelhas que fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade, que era profeta, veio naquele mesmo dia Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Algumas traduções: para que essa praga, para que essa peste cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, que bem parecia aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. E tudo isto deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei Davi disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquela praga, aquele castigo, aquela peste de sobre Israel. E você diz amém por essa palavra. Olhe para mim. Nós estamos há um mês falando sobre altar, o poder do altar, o poder do sacrifício, a resposta do altar. Começamos já logo jejuando no início do mês, 7 dias de jejum. Depois fomos para a oração às 3 da manhã. Subimos a um monte, fizemos atos proféticos. Quarta-feira, para quem não estava, eu preguei sobre os 4 altares existentes na Bíblia: o altar de terra, o altar de pedra, o altar de cobre, o altar de ouro. Cada um tem uma representação. No altar de terra é onde você se consagra a Deus. No altar de pedra é onde você ali, agora naquele momento que você ergue o altar, você está dizendo que tem um Senhor que está cuidando de você. O altar de cobre é onde você entrega algo para o seu Senhor. Nós temos também o altar de ouro. O que é o altar de ouro, pastor? É onde Deus vem, a sua fumaça enche a casa. Você não aparece, mas Deus aparece com a resposta. Eu aprendo que a nossa vida é marcada por altares. E da maneira que você vai erguer um altar, define aquilo que você vai viver diante do Senhor. Davi está diante de uma situação muito crítica. Um dos piores pecados, se não o maior pecado de Davi é esse aqui, pastor. O de Batseba não passa nem perto. Porque o pecado de Batseba vai atingir só ele, a casa dele e 4 filhos dele. Mas esse vai atingir toda a nação.
70.000 pessoas vão morrer por causa do pecado de Davi. Pastor, o que ele faz tão terrível assim? Ele faz algo que você acha que é tranquilo, que não é nada demais. A Bíblia diz que ele vai fazer o censo. Ele vai fazer o quê? O censo. Ele vai mandar levantar e contar quantos soldados ele tem preparados para a guerra. Pastor, mas isso é pecado, fazer levantamento, saber número? Não. O pecado não está no levantamento, mas a intenção do levantamento. É porque Davi está numa transição, num momento muito difícil. Ele não sabe mais se confia no Senhor, se confia em seu próprio exército. Ele não sabe se confia em Deus completamente, ou se ele confia no exército que ele montou. Davi estava acostumado a enfrentar qualquer tipo de rei, qualquer tipo de batalha, sem fazer levantamento de exército. Ele sabia que a vitória o Senhor garantia. Ele sabia que no final o Senhor sempre traria a vitória para o povo. Mas agora ele está numa situação que ele fala: será que nós vamos ganhar? Será que nós vamos vencer? Faz o levantamento, eu quero saber. A Bíblia vai dizer que quem faz ele ter essa vontade de saber o tamanho do seu exército é o próprio Satanás. Olha o que está escrito em 1 Crônicas 21:1. Leia comigo, 1 Crônicas 21:1. 1 Crônicas 21:1. Aleluia. Então Satanás se levantou contra e incitou Davi a numerar a Israel. Observe, o que ele vai fazer agora, quem incitou a fazer foi o próprio diabo. Tem coisa que nós fazemos e achamos que é normal, não é. O próprio diabo te incitou a fazer. Quando isso acontece? Quando você para de confiar no Senhor, quando você deixa a sua fé abalada, quando você não está firmado na rocha que é o Senhor. O próprio diabo começa agora a mover os pauzinhos e falar: vou fazer ele pensar do jeito que eu quero, agir do jeito que eu quero. Davi agora está sendo incitado pelo diabo a fazer um levantamento, a parar de confiar em Deus. Nesses dias o diabo está atacando o quê? Para que você pare de confiar no seu Deus. Mas o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Todo-Poderoso. Ei, meu irmão, esse segundo semestre não é para confiar na força do teu braço, não é para confiar na sua capacidade, é para continuar confiando no Senhor dos Exércitos. Ele está conosco, e se Ele está conosco, a vitória é garantida. Pega na mão desse vizinho e fala: para de confiar na força do teu braço e começa a confiar no Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Joabe, o capitão dele, vai sair, vai fazer levantamento durante 9 meses e 20 dias. Ele passa em todas as tribos e faz um levantamento para saber a capacidade do exército de Davi. Ele descobre que o exército tem mais de 1,5 milhão de soldados preparados, com espadas já preparadas para a guerra. Sem falar a tribo de Benjamim e de Levi, que não deixaram contar, porque eles acharam que não era necessário fazer isso. A Bíblia diz que Deus se levantou contra Davi, contra a nação de Israel. Deus agora vai penalizar Davi por esse seu pecado. Qual o pecado, pastor? O orgulho. Fala com o seu vizinho: toma cuidado com esse orgulho besta. Ele ficou orgulhoso, e quem entrou? O diabo. Ele ficou orgulhoso, e quem entrou? Toda vez que o orgulho toma conta de você, quem age através da sua vida é o aleluia, Jesus. O diabo consegue fazer com que ele levante um censo e desagrade a Deus. Ele fica sabendo que o exército agora é poderoso, mais de 1,5 milhão de soldados poderosos. E Deus fala assim: agora vai descer um castigo sobre a nação. Não é só sobre Davi, é sobre a nação. E Deus vai dar 3 opções para Davi. Quantas opções? 3 opções. A primeira: 7 anos de fome na terra. Ele falou: está amarrado. A segunda opção: 3 meses nas mãos dos inimigos. Ele falou: 3 meses nas mãos dos inimigos, não vai sobrar ninguém. E a última opção era 3 dias de castigo do próprio Deus, de peste, de praga. Davi olha e fala: olha, antes cair na mão do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia, do que cair na mão dos meus inimigos. Ele faz a escolha de ficar 3 dias na mão do Senhor, vivendo uma peste. A Bíblia diz que Deus envia um anjo, e esse anjo vem com a espada desembainhada. Ai, deixa eu pregar um pouquinho.
Tem crente que gosta, fala assim, o anjo está com a espada desembainhada, ô glória! Toda vez que o anjo vem com a espada desembainhada é para trazer juízo. Você tinha que falar misericórdia nessa hora. É longe de mim, longe da minha casa, longe da minha família. Porque quando o anjo desembainha a espada, ele vai trazer o juízo que Deus liberou. Tem até corinho de fogo, né? Desembainha a tua espada, prepara aqui. É crente que não lê Bíblia. É crente que fica roda. Olhe para mim. Se você tiver uma visão de um anjo com a espada desembainhada, saiba, tem juízo chegando. A Bíblia diz que o anjo desce e começa a ferir as pessoas. 70.000 caem. Quando ele chega para ferir Jerusalém, Davi está em Jerusalém. Ele para no alto da montanha, na eira de Araúna. E quando ele para naquela posição, Deus olha e fala assim, olha, chega desse mal. Esse mal tem que cessar sobre Jerusalém. Essa praga tem que parar. Deus mandou. E agora o próprio Deus decidiu parar com a praga. Mas para que a praga seja aniquilada, que ela venha parar, alguém da terra tem que fazer alguma coisa. Eu estou pregando para alguém que por esses dias está vivendo o pior momento da sua vida. E Deus está dizendo, uma praga entrou, uma peste entrou e você não percebeu. Só que existe uma maneira de parar com isso. Existe uma maneira de travar essa força contrária. E Deus chamou alguém nessa manhã para dizer, existe uma maneira para você cessar com essa praga que está atingindo a sua casa, a sua família, a sua empresa, as suas finanças, a sua saúde. Alguém comigo nesse lugar? Davi está desesperado, não sabe o que fazer. Ele reúne os seus, vai para Gibeon. Para onde que ele está indo? Gibeon, fala assim, Gibeon. Gibeon. Que lugar é esse, pastor? É o lugar onde ficava o tabernáculo. É o lugar onde estavam os sacerdotes. É o lugar onde tinha o altar de sacrifício. Era o altar onde ele sabia que ia clamar, ia receber uma direção de Deus. Quando ele levanta para ir, quando ele está caminhando, ele olha para a eira de Araúna, que é uma montanha muito alta. Ele consegue visualizar um anjo com a espada desembainhada. A Bíblia diz que ele treme de cima a baixo. E ele começa a clamar ao Senhor naquele lugar e fala, Senhor, não faça isso. O pecado foi meu, pode me matar, pode tocar na minha casa, mas o que tem essas ovelhas? Senhor, não toca neles mais. A Bíblia diz que Deus envia agora um profeta chamado Gade. Esse profeta chega até Davi e fala, Davi, você precisa agora ir para a eira de Araúna. Para onde? E lá você precisa comprar essa eira, tomar ela por um preço de sacrifício e erguer um altar ao Deus Todo-Poderoso, para que essa praga cesse, para que esse mal pare, para que esse dia difícil acabe, termine. Quando ele está andando, ele vê o anjo com a espada desembainhada. Ele está com medo, ele não sabe o que vai acontecer. Só que a Bíblia diz que ele vai sentido a eira, ele vai sentido a? Ele vai sentido a? Olhe para mim. A eira aqui representa a situação de Israel. Por quê, pastor? O que se faz na eira? Eira é o lugar de você separar a palha do trigo. É na eira que a gente pega os feixes, coloca no chão, bate-se nos feixes, pisa nos feixes. Israel estava como aquele trigo na eira, sendo pisado, sendo amassado. Davi se sentiu naquela posição. Deus estava falando com ele assim, Davi, antes de ir para o altar, você precisa ir na eira. Antes de passar pelo altar, você precisa ir na... Fala com seu vizinho, antes do altar, Deus vai te levar na eira. Eira normalmente é um lugar alto, é um campo aberto. Normalmente se venta muito na eira, porque ajuda a carregar a palha. A eira é um lugar onde o sol tem que ser firme. E Deus está dizendo assim, Davi, você vai comprar a eira e vai erguer um altar na eira. Mas antes de erguer um altar, vá na eira. Ele teve que chegar na eira. A eira estava em plena atividade. Ele viu as pessoas pegando os feixes, colocando no chão, debulhando ali o trigo.
Existia uma ferramenta que eles vinham puxando, passava sobre o trigo, para separar a palha do trigo. Enquanto passava essa ferramenta, ela pesada, a palha se deslocava do trigo, o vento vinha e levava a palha. Olhe para mim que eu já estou indo para o final. Quando ele está vendo esse processo, ele está entendendo, eu estou sendo pisado, eu estou sendo amassado, mas ainda não é o meu fim. Vou de novo, que alguém está dormindo nessa manhã aqui, eu vou de novo. Eu estou sendo amassado, eu estou sendo pisado, eu estou sendo humilhado, mas ainda não é o meu fim. Se Deus quisesse que fosse o meu fim, Ele já tirava o fôlego de vida e me levava. Mas se eu ainda estou respirando, é porque algo Ele tem para fazer através da minha vida. É porque Ele tem algo para fazer através da minha história. Levante a mão quem está vivo nesse lugar, porque Deus está dizendo, se você não morreu, é porque eu tenho uma obra para a tua vida ainda, é porque eu tenho algo para fazer grande na tua história ainda, eu tenho algo poderoso para fazer através da tua história. Quem crê nisso, solta um grito de glória. Chacoalha esse santo, fala assim, se está vivo é porque tem algo para acontecer. Você está aí? Coloca o feixe no chão, pisa, bate, passa a ferramenta, aí vem o vento. Vem o quê? Pastor, estou enfrentando um vento. Tem vento que é bom. Por quê, pastor? Porque o vento vai levar a palha embora e vai deixar só o trigo. Entendeu? Tem ventos que Deus permite acontecer para arrancar o que não presta, o que não tem valor, e deixar só o que tem vá. Tem muitas pessoas que eu estou pregando essa manhã, tinha tudo para crescer, para avançar, mas tem muita palha na sua, vida ainda, tem muita palha na sua história ainda não houve uma separação da palha e do trigo. E Deus falou assim, antes de acessar o altar, eu vou jogar um vento em você, porque eu vou tirar aquilo que não tem valor e deixar somente aquilo que tem. Esses dias Deus vai soprar um vento nesse lugar. Pastor, eu não quero o vento, não é necessário o vento, porque tem gente tomando lugar daquilo que é precioso, mas está ocupando. Ele é palha, não tem valor nenhum, não fede, não cheira, não ajuda, não melhora a vida de ninguém, vive futricando, vive reuniãozinha, WhatsApp vive fritando. Assim, vou soprar um vento porque eu vou separar trigo de palha. O que tem valor continua, porque o trigo, a semente tem peso. Na hora que o vento vem, o vento não consegue jogar o trigo, mas a palha não tem peso. A Bíblia diz que a glória de Deus é o cabode, é o peso. Quando eu tenho a glória de Deus, o trigo é pesado, então o vento vem e não consegue me tirar do lugar. Mas aquilo que é palha, levante as duas mãos aos céus. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, eu que estou soprando o vento, estou arrancando as palhas da tua vida. Aquilo que não tem valor vai sair, aquilo que não agrega, aquilo que não some vai sair, e vai permanecer aquilo que é pesado, aquilo que tem valor, aquilo que vai frutificar. Quem está comigo reage nesse lugar. Não tenha medo do vento, porque depois que o vento passar, a sua vida vai dar um salto em todos os níveis. Você está comigo aqui? Em todas as áreas da sua vida, a sua vida vai dar um salto. A palha impede você de crescer, de avançar, mas quando a palha sair, prepara. Alguém vai dizer, lá, está perdendo. Não, estou ganhando, porque só ficou o que tem valor. Eu quero profetizar nessa manhã em nome de Jesus. Deus está arrancando as palhas do nosso meio. Tem amigo que vai sumir, tem voluntário que vai desaparecer,
Tem, porque é palha, não quer fazer, só quer atrapalhar, é palha. Deus vai fazer os trigos permanecerem, porque é uma semente preciosa, é uma semente que vai dar muitos frutos para a glória do nome de Deus. Quem está aqui reage a essa palavra aí, meu irmão. Não é dom, não é talento, não é recurso que te faz crescer. O que te faz crescer é posicionamento. Eu disse que é o quê? Posicionamento. Davi, na hora que viu a situação, se posicionou. O problema nosso é que a gente é cheio de dom, cheio de talento, mas não se posiciona. Canta bem, prega bem, toca bem, faz tudo bem. Cheio de dom, expulsa demônio. Mas na hora que você vive luta na sua vida, você não se posiciona, você aceita tudo. Está uma crise financeira e você não resolve. Está vendo a empresa desabar e você não dá um passo de fé. Casamento está acabando, está por isso mesmo. Você não se posiciona. Posicionamento é: eu não vou deixar as coisas do jeito que está, vou me posicionar. Quem quiser permanecer, permaneça. Quem não quiser, Davi falou: deixa que eu vou me posicionar diante dessa situação. Ele foi até a eira de Araúna. Quando chegou lá, ele transformou a eira em um lugar de altar. Mas quando ele chega, ele é rei. Ele é o quê? O senhor Araúna, ele olha Davi vindo e fala assim: esse cara vai me matar. Está querendo minha terra? Eu vou entregar tudo para ele de graça. Chegou Davi: a terra é sua, faz o que o senhor quiser com ela. Vou te dar até a oferta para o sacrifício. Davi olha para Araúna e fala assim: Araúna, eu não vou oferecer para o meu Deus algo que não me custe alguma coisa. E aqui está um dos segredos, um dos princípios. Por que eu não obtenho resposta diante de Deus? É porque eu estou acostumado a entregar sobras no altar, restos no altar. Eu nunca entrego aquilo que vai me faltar, aquilo que vai, doer verdadeiramente. Davi olha para você: eu não quero nada de graça, coloca um preço justo que eu vou pagar, eu vou comprar. Coloca um preço justo que eu vou comprar esse lugar. E vou erguer um altar ao Senhor. A Bíblia diz que ele vai comprar esse lugar. Lá em 1 Crônicas 21 vai dar o valor do lugar. 6.000 ciclos de ouro. É o equivalente a uns 7 quilos de ouro. Mais de 2,5 milhões, se fosse jogar nos dias de hoje. Ele compra aquele lugar. A Bíblia diz que ele ergue um altar, ele ergue um. Agora redobre a atenção. Para onde ele estava indo antes? Fala comigo: Gibeon. Ele estava indo para o lugar do tabernáculo, porque lá já tinha um altar. Lá já existia um altar, então era só colocar a oferta. Só que agora Deus dá uma ordem para ele: dar o quê? Erga um altar na eira. Ele vai erguer um altar. E a tradição vai dizer que todo altar que era erguido pela primeira vez, não podia ser aceso o fogo da terra para o céu. O céu tinha que acender o fogo nesse altar. Olhe para mim. Toda vez que alguém erguia o primeiro altar em um lugar, eles erguiam o altar e ficavam esperando, aguardando o fogo descer. Enquanto o fogo não descer, eles não saíam dali. Lá em Gibeon, quando você vai ler a história, há muito tempo Deus não descia fogo naquele lugar. Pastor, eu pensei que altar de fogo era só o de Elias. Não, era comum Deus visitar o altar com fogo. Só que no local do tabernáculo tinha estrutura, tinha tudo, só não tinha fogo. Eu estou pregando para alguém que tem tudo, tem estrutura, tem porte, parece que é, mas não é. Parece que é crente, mas não tem fogo. E quando você vê um fogo, é fogo estranho. Ixi. Alguém aí comigo? Dá um glória aí, meu filho. Domingo você vê, parece crente na igreja, mas quando você é segunda-feira, você fala: desviou. Porque não tem fogo, Deus não acendeu esse fogo. E tem gente que quando o fogo acaba, eles começam a pegar o fogo da casa e trazer para dentro do ambiente de culto. Não pode, que é fogo estranho, Deus te mata. Pastor, então como eles estavam fazendo um tabernáculo simples, o dia que Deus acendeu o fogo pela última vez, eles pouparam aquela lenha, aquele fogo, e toda vez que erguiam um altar, eles pegavam aquele mesmo fogo que Deus acendeu uma vez e repetia ele. Só que agora Deus está dizendo assim: ó, você não precisa ir para Gibeon, eu quero que você ergue um altar no ambiente da peste, no ambiente da praga, porque eu vou descer fogo nesse lugar. Alguém comigo nesse lugar aqui?
Deus está dizendo para alguém nessa manhã: olha, nesse ambiente que você está vivendo de dificuldade, de peste, de praga, de miséria, erga um altar, porque eu vou colocar fogo nesse altar, e o fogo do altar jamais vai se apagar. Esse fogo foi tão forte, quando Davi ergueu o altar, o fogo desceu. Esse fogo foi tão forte que o tabernáculo deixou de ser tabernáculo e se transformou em templo nesse lugar. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender. A obra que Deus está começando não vai parar, não vai ficar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você começa erguendo o altar e Deus começa a mandar fogo, começa a mandar resposta. Daqui a pouco o ambiente do altar se torna um ambiente de culto, um ambiente de relacionamento com Deus. Quem olhar para você vai ver, ele tem fogo, ela tem fogo, porque só Deus pode fazer isso. Olhe para mim. Davi edificou um altar ao Senhor. Ele ofereceu holocausto. A Bíblia diz: naquele momento o Senhor aplacou com a terra e cessou a praga, o castigo sobre Israel. Não tem jeito. Tem áreas da nossa vida que só vai mudar quando a gente erguer altar ao Senhor. Tem situações que só vão melhorar quando você erguer um altar, porque aí o fogo verdadeiro virá sobre a sua vida. O mês inteiro a gente consagrou, pediu, orou, buscou, mas chega a hora que Deus fala assim: cadê o meu altar? Cadê aquilo que você vai entregar? Eu aprendi que tem lutas que com a oração a gente não consegue resolver. Tem situações que com clamor, com jejum a gente não consegue resolver. Mas quando a gente ergue um altar, o fogo verdadeiro desce. O fogo verdadeiro. Pastor, por que eu tenho sempre que erguer altar? Porque Deus não quer que você fique do fogo passado. Ele quer que você tenha um fogo novo. Está comigo ou não? Está comigo ou não? O que te trouxe até aqui não vai mudar a sua vida mais. Mas o que você vai fazer hoje pode mudar a sua vida daqui para frente. Eu aprendi que quando Deus, Ele quer nos abençoar, Ele nos conecta às pessoas. Quando Deus quer te abençoar, Ele vai te conectar às pessoas certas que vai trazer a bênção para a tua vida. Mas quando Deus quer te guardar, te preservar, Ele te esconde de algumas pessoas, Ele te afasta de outras pessoas. Tem pessoas que você queria estar perto, fala assim: o meu coração queria que Ele estivesse perto, mas foi Deus que afastou, e está te dando um livramento que você não está entendendo. Pastor, eu quero ser abençoado. Calma, que Deus vai conectar a pessoa certa, que vai mudar a sua vida, a direção. Alguém está comigo nesse lugar, nessa manhã? Por isso que hoje não é com emoção, hoje não é com arrepio, hoje é com racionalidade, hoje é com razão, é com convicção daquilo que está escrito. Eu creio que aquilo que está escrito vai acontecer na minha vida. Esse lugar que Davi comprou foi o mesmo lugar que Abraão ofereceu Isaac. Foi o mesmo lugar que Jacó teve um encontro com o anjo. Foi o mesmo lugar que Salomão ergueu um templo para Deus. Nesse lugar que ele ergueu um altar. Você está preparado a acontecer tanta coisa depois que você erguer altar? Tantas coisas vão acontecer depois que você erguer um altar para Deus. Alguém vai lá e fala assim: como isso aconteceu? Assim, eu ergui um altar, mas eu aprendi que primeiro vem a eira e depois vem o... Se o vento soprou, saiba, foi Deus que fez. Se você viu muita destruição acontecendo, Deus está no controle. Mas tem uma forma de cessar a praga, cessar todas as coisas, como erguendo um altar ao Senhor. Fique de pé. Olhe para mim. 2 vezes ao ano a gente levanta uma oferta de sacrifício nessa casa. Porque nós cremos que a oferta de sacrifício nos impulsiona a algo maior. A gente crê que a oferta de sacrifício nos impulsiona para um tempo de bênção de Deus. A oferta de sacrifício chega onde a oração não chega. Chega onde o jejum, o clamor não chega. Mas tem que ser sacrifício verdadeiro. A Araúna queria ajudar Davi, falou assim: eu vou te dar, vou te entregar, ofereça para o Senhor. Ele falou assim: não, eu não posso entregar para Deus algo que não me custe alguma. E é normal quando eu quero algo, me sacrificar por algo. Quero comprar um celular, me sacrifico para comprar um celular. Quero um carro, me sacrifico para comprar um carro. Mas quando eu falo do altar, eu tenho resistência ao altar. Quando eu falo que é para o reino de Deus, eu tenho resistência ao reino de Deus. Isso não é normal, isso é de ordem espiritual. Jesus disse: não podeis servir a 2 senhores,
Ou você vai servir a Deus ou vai servir a Mamon. Não tem como agradar os dois. Então chega uma hora que o altar vai quebrar essas coisas na nossa vida e mostrando quem é o nosso Deus verdadeiro. Quem é o nosso Deus verdadeiro. Então no meio do ano a gente crê que essa oferta que nós vamos fazer agora é o que vai nos levar até o final do ano, com bênção, com favor, com milagre. Pastor, é barganha? Não é barganha, meu irmão. É ambiente de sacrifício, é ambiente de entrega. Altar significa misbeia, altar, ambiente de perder algo, de entregar algo, lugar de ser abatido. E talvez você passou os primeiros 6 meses e você ainda não foi abatido na presença do Senhor. E Deus falou assim: quando você se entregar, se abater no meu altar, o meu fogo vai descer. O fogo arderá continuamente sobre o e não. Deus está dizendo: tem um fogo que vai te levar para o seu próximo nível. Esse fogo não vem da terra, esse fogo vem do céu. Mas para isso tem que ter uma entrega verdadeira. Tem que ter uma entrega verdadeira. Vai doer, eu sei que vai, pastor, é difícil, eu sei que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Esse dia uma pessoa me procurou e falou: pastor, isso aqui é meu, ó. Estou entregando no altar. Pegou algo do pessoal e falou: isso aqui é meu, isso aqui vai me doer. Eu trabalho com isso, dependo disso. Eu falei: se vai te doer, vai ter resultado. Se vai te doer, vai ter o resultado que você nunca teve na sua vida. Eu falei: é só aguardar em Deus, porque o fogo dele vai descer. Você está esperando o fogo da terra, fogo do seu chefe, a resposta do chefe, do patrão. Você está esperando o contrato vir aparecer? Não, você precisa do fogo do céu. Quando o fogo do céu vem, as coisas acontecem. O contrato vem, você está comigo aqui, o chefe te chama para conversa, o negócio muda, porque o fogo é do céu, não é da terra. E nós vamos levantar um altar de sacrifício. Pastor, não gosta que fala de dinheiro na igreja, eu sei. Só que você gosta de sentar numa boa cadeira, você gosta de ouvir um bom som, você gosta de um ar-condicionado, você gosta de uma igreja cheirosa. Você só não gosta que fala de dinheiro, eu sei disso. Você gosta do estacionamento, você só não gosta que fala de dinheiro. Eu queria que sua oração também não envolvesse dinheiro. Quando você orar, ora só assim: Senhor, só me salva, tá bom demais. Pesou, né? Quando você orar, não pede ele, fala assim: multiplica os meus recursos. Não fala isso não, dinheiro, misturar fé, dinheiro, Deus, não, pastor. Faz assim. Ora para ele e fala assim: só me dá o fôlego de vida. Deixa que eu luto sozinho. Eu aprendi que não tem como separar. Por quê, pastor? Porque ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Quando alguém é dono de alguma coisa, não tem como você tirar e falar: agora não é mais. Não, é dono. Ele é o dono. Ele é dono de tudo. E quando ele chama para o altar, não é para tirar, é para multiplicar. Nós temos aqui 3 tipos de ofertas. Uma oferta de R$1.000, uma oferta de ouro, uma oferta de R$500 de prata, uma oferta de R$300 de bronze. Qual vai ser o seu sacrifício para o mês que vem? Pastor, para quando esse sacrifício? Para dia 14 de julho. 14 de julho. Ceia de julho. É você falando: Senhor, eu vou erguer meu altar. Senti que eu estou na eira, Senhor. O vento baixou forte aqui. Senti que eu fui pisado, humilhado. Senti que bateram em minha terra. Só que no mesmo lugar aonde pisaram e humilharam, foi o mesmo lugar que o altar foi erguido e Deus desceu com a resposta. Você crê nisso? Você crê de verdade? Feche os olhos. Feche os olhos agora. Se Deus te chamar para o altar, talvez Ele não te chame. Talvez Ele não te chame, talvez Ele não te convide para o altar hoje. Mas Ele vai convidar algumas pessoas. Se é você, Ele vai te falar aquilo que você tem que entregar no altar, mas verdadeiramente. Você não pode entregar resto. Você vai entregar o que doa alguma coisa. Feche os olhos. Esses dias eu estava em São Paulo, e quando eu estava lá, Deus falou assim: entrega seu sacrifício aqui. Eu falei: Senhor, entrega aqui. Eu fiz meu sacrifício lá. Eu falei: Deus, eu quero que aconteça algumas coisas na minha vida. Já orei, já pedi, não resolveu. Agora é só oferta no altar, e está aqui. Entreguei o meu melhor. E Deus falou comigo assim: o vento agora vai passar. A palha vai embora e vai permanecer o trigo. No lugar da humilhação vai ser o lugar que você vai erguer um altar e a resposta vai chegar.
Só que Deus, Ele falou comigo o valor, o que eu tinha que entregar, o que eu tinha que fazer. Ele vai falar com você agora também. Eu quero te pedir em nome de Jesus, não suba para impressionar alguém. Não faça para mostrar para alguém que você fez. Melhor ficar no banco. Não pegue para entregar o que vai só sobra no altar. Eu queria que dessa vez, subisse só aqueles que querem sacrificar verdadeiramente. Essa oferta que está aqui no envelope não é o teto, é o piso. Quem coloca o teto é você. Se você pode dar 1.000 e entrega 300, sua oferta é mentirosa, não vai ter resposta, melhor nem fazer. Se você pode entregar 10.000 e está entregando 1.000, é melhor nem fazer. Não faz, fala assim, eu não vou fazer porque eu não quero ser mentiroso no altar. Mas se Deus te chamou, colocou no seu coração aquilo que é para você fazer, vem com tudo para o altar, porque vai descer um fogo sobre a tua vida. Que esse segundo semestre vai ser o melhor semestre da sua história. Eu quero entregar nas suas mãos. Você que vai fazer parte desse sacrifício. Pastor, hoje eu quero fazer parte. Hoje eu quero subir, mas para sacrificar verdadeiramente. Sai do seu lugar, suba aqui no altar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo. Segura nas suas mãos aí. Segura nas suas mãos. Pai, eu te louvo porque o Senhor ainda tem chamado pessoas para o altar. Tem pessoas vivendo de fogo que aconteceu lá atrás. Mas chegou o tempo de renovarmos o fogo no nosso altar. Queremos um fogo novo. Queremos uma resposta nova. Eu declaro para cada um que pegou esse envelope, Pai, num ato de fé, que até o dia 14, Pai, de julho, eles vão viver tanta resposta e tanto milagre. Assim como foi pregado, primeiro passar pela eira, depois o altar. Tem gente que ainda vai enfrentar um vento por esses dias. Mas após o vento vai ficar aquilo que tem peso, aquilo que tem valor. E no lugar da humilhação, Senhor, nós vamos erguer um altar ao Senhor e haverá resposta. Haverá um templo de dupla honra. Eu abençoo a cada um que está nessa fé. A fé de erguer um altar ao Senhor. Não a homens, não a nós, mas ao Senhor. Que toda praga cesse. Que todo mau tempo cesse. Que toda miséria cesse em nome de Jesus. E que seja estabelecida a bênção, o favor, a graça, em nome de Jesus Cristo. E você diz... Amém e graças a Deus. Dia 14 na 6 estaremos aqui. Você precisa levar o voto muito a sério. Você precisa levar o voto muito a sério. Por quê, pastor? Porque o voto para Deus é algo muito importante. Deixa eu ler um texto com você. Eclesiastes 5, verso 4 ao 6. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Porque tem gente que pega o voto e fala, se eu não conseguir, eu não cumpro. Não, isso é muito sério. A gente fez um pacto no altar que é dia 14. Qual que é o dia? Então você tem que lutar para cumprir. Ah, pastor, eu vou esperar chegar na minha mão. Não vai chegar na sua mão, você vai lutar para você fazer o seu sacrifício. Deus vai vir com a resposta. Deus já tinha um desejo de parar com a praga na terra. Só que Ele esperou um posicionamento da terra. Tem coisa que Deus já está com vontade de fazer na sua vida, só que está esperando um posicionamento seu. Não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Verso 5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi
Nesse momento tem um anjo aqui anotando tudo que nós estamos fazendo nesse lugar. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Que você, ao invés de viver destruição, que você venha viver vida na presença do Senhor. Você seja muito abençoado por esses dias. Que a bênção do Senhor venha ser estabelecida em você, na sua casa, na sua família. Tudo que você fizer, venha ter a bênção do Senhor, o favor do Senhor. Amém? Fala para o seu vizinho, se prepare. O segundo semestre será superior ao primeiro. Fala, grandes bênçãos vão acontecer para a glória do nome de Deus. Quem pode aplaudir a Jesus aí, aplauda Jesus nesse lugar.